Feliz sábado. Se você está feliz, diga amém. Amém. Se não está, diga misericórdia. A gente orar por você, meu irmão. Olha, não sei se minha apresentação já está pronta aí. Ah, tá, beleza. Me pediram para falar sobre ciência e Bíblia. E alguns anos atrás eu havia feito uma apresentação e eu resolvi repeti-la. E eu resolvi repeti-la por duas razões. E vocês vão entender no final por que razões eu decidi repetir essa apresentação. Alguns de vocês provavelmente já viram. E eu queria colocar o próximo slide. Próximo. Ok, próximo. E eu vou explicar daqui a pouco qual foi a razão. Imagina esse círculo aí. Esse círculo branco representa todo o conhecimento que nós temos de ciência. Entenderam até agora? Todo o conhecimento. Matemática, toda física, toda biologia, toda engenharia, tudo que nós conhecemos cientificamente está dentro deste círculo. Ok? Aí é tudo. Alguns anos atrás, quer dizer, já há 2 décadas, o Mark Finley foi convidado para pregar na Hungria. E o Mark Finley chegou numa universidade húngara cheia de ateus. Como vocês sabem, a Hungria havia sofrido muitos anos sob o regime comunista, que obviamente pregava o ateísmo. E o Mark Finley foi convidado para pregar ali. E nessa situação, o Mark Finley se encontrava diante de vários doutores em física, em biologia, e estava ali para falar sobre a criação. Só que o Mark Finley não é nenhum cientista. E o Mark Finley, então, teve uma ideia tremenda. Ele chegou, olhou para os professores e disse para todos aqueles professores: de todo o conhecimento científico que existe, qual é a porcentagem que você conhece? Digamos que esse círculo represente 100%. Quanto é que você conhece? Você conhece 60% de toda a ciência do mundo? O que é que vocês acham? Obviamente os professores disseram, não, 60% a gente não conhece. De toda a matemática, de toda a física, de toda a química, não, a gente não conhece 60%. Vocês conhecem 40%? Também não. E 30% de toda a ciência? E os cientistas disseram também não. E aqueles professores concordaram, não. Então Mark Finley disse, vamos assumir que vocês conheçam 10% de toda a ciência do mundo. Eu sei que vocês não conhecem, mas vamos supor que vocês conheçam 10%. Será possível que Deus está nos outros 90% que vocês não conhecem? E aqueles cientistas ficaram encantados com isso, e o Mark Finley disse, vocês não são ateus, na pior das hipóteses, vocês são agnósticos. E eu estou aqui para falar desse Deus que vocês não conhecem ainda. Então ele teve um tremendo sucesso nessa situação. Mas eu queria mostrar para vocês como é que ciência geralmente se desenvolve. Quando você começa a estudar um determinado tópico, qualquer que seja em física, biologia, química, matemática, você está no meio daquele círculo. Você está ali no centro. Vocês já perceberam isso? Quem já frequentou a universidade, você chega na universidade todo empolgado para estudar um determinado assunto. Quando você começa a entrar ali, você percebe que os professores aparentemente sabem de tudo. Né? Você faz uma pergunta de química e o cara explica. E como é que aqueles elétrons se movimentam? E os professores explicam. E você fica encantado. Só que, próximo slide. À medida que você vai crescendo num determinado assunto, você vai se aproximando da borda do conhecimento. Próximo slide. Naquela borda, quando você se especializa em determinado assunto, você faz o seu mestrado, faz o seu doutorado, você chega na borda do conhecimento. E aí você começa a olhar para frente e ver que tem muita coisa que você não sabe. Tá ok? Quando você termina o seu doutorado, próximo slide, a sua função é aumentar a borda do conhecimento, é empurrar aquele círculo branco para dentro do desconhecido. E aí vem outra pessoa com outro doutorado em física, em matemática, em biologia, e nós vamos aumentando esse círculo. Essa é a ideia, tá certo? Você vai aumentar o círculo do conhecimento. O problema todo é que este círculo, próximo slide, ele é pequenininho, próximo, próximo, próximo e próximo. É ali que a gente está. O resto a gente não sabe de nada. E na verdade nós não sabemos muito, mas muito mais do que você imagina. Olha em medicina, eu trabalho na área médica. E é uma frustração. Quem aqui já passou pela situação? Você vai ao médico e o médico diz, a gente não sabe o que você tem. Quem aqui já passou por isso? Na Inglaterra, os médicos ingleses, eles
passam para os seus pacientes pelo menos uma vez por semana. 70% dos médicos ingleses, escutem só, 70% dos médicos ingleses dão aos seus pacientes pelo menos uma vez por semana placebo. Você sabe o que é placebo? É um remédio de farinha, não tem efeito nenhum. O médico não sabe o que dá, aí dá o remédio de farinha, o paciente vai morto de feliz para casa, come a farinha, e por isso que no Nordeste ninguém tem doença. A gente come farinha o tempo todo e todo mundo saudável. Funciona, que é uma beleza. O placebo funciona e ninguém sabe por quê. Fizeram um estudo uma vez e compararam placebo com placebo. Remédio de farinha contra remédio de farinha. Só que um comprimido de farinha custava 10 euros e o outro custava 50 centavos. Qual foi que funcionou melhor? Pois é. Não é incrível isso, como a mente humana é complexa e a gente sabe muito pouco. Nós estamos crescendo. Próximo slide. Alguns anos atrás eu passei por uma experiência que foi a razão pela qual desenvolvi essa palestra e no final eu vou explicar por que é que eu estou repetindo essa palestra. Alguns de vocês já viram o que eu vou falar agora, já ouviram o que eu vou falar agora. Eu estava um dia passeando pelas ruas da minha cidade, em Mainz, na Alemanha, na cidade onde eu moro, e haviam duas jovens vendendo um suco de laranja. Eu fui comprar o suco de laranja, escutei as duas jovens conversando, eu não entendi o idioma e perguntei, que idioma é esse que vocês estão falando? De onde vocês são? E elas disseram, nós somos da Turquia. E você, de onde é? E eu disse, adivinha de onde eu sou? O maior erro da minha vida. Eu perguntei, adivinha de onde eu sou? Aí as meninas começaram, você é da Arábia. Eu disse, não, do Afeganistão, não, do Paquistão. E aí foram para tudo que era chão, aí andaram metade do planeta, norte da África, e não descobriram de onde eu era. No final eu disse, eu sou brasileiro. E as duas jovens disseram, brasileiro você não é. Eu disse, peraí, por que eu não sou brasileiro? Aí ela disse, porque eu pensava que todo brasileiro era bonito. Aí eu disse, tá bom. Então eu comecei a entender qual é a razão, viu? Foi um elogio aos brasileiros. E eu voltei para casa naquele dia pensando a respeito e decidi fazer um teste de DNA. E aí o próximo slide. E eu descobri que ela tinha razão, eu não sou brasileiro. Próximo slide. Eu só sou 5,9% do continente ou da região que tem o Brasil, México, América Central, só 5,9%. Eu sou, próximo slide, na verdade, português, espanhol. Coitado de vocês, viu? Ganharam um primo feio. Mas eu estou 21% da África, sou 2% queniano, e é por isso que eu só corro 2% do que os quenianos correm. Próximo slide. E ainda sou até do norte da Europa. E o mais interessante, eu sou 2,8% da ex-Iugoslávia. Agora eu entendo o nome Montenegro, de onde é que vem. Próximo slide. Pois bem, nós todos estamos conectados, tá certo? Quer você queira ou não, nós somos parentes. E aqui vai começar a razão pela qual estou repetindo essa apresentação. Todos nós somos parentes. Todos nós. A grande pergunta que o mundo científico faz é: quando foi que o nosso tataravô viveu? Quem é o homem e quando ele viveu, o homem que conecta todo mundo aqui? Porque hoje as pessoas se perguntam, mas nós somos tão diferentes, nós temos pessoas com a pele muito escura, pessoas com a pele muito clara, nós somos tão diferentes, quantos séculos se passaram para essa separação? E onde está e quando viveu o homem, próximo slide, que conecta todo mundo? Porque se você anda para trás no tempo, você vai descobrir, próximo, que as pessoas estavam mais próximas umas das outras, próximo, a população era menor, próximo, até você chega nessa pessoa que nós chamamos de ancestral comum, uma pessoa que conecta todos nós. E a grande pergunta que os cientistas tinham, próximo slide, ainda é uma grande pergunta, é quantos anos se passaram desde aquela pessoa até nós hoje? Quantos anos se passaram entre essa pessoa que conecta todos nós hoje? O mais recente. Sempre teremos uma pessoa um pouco mais atrás. Mas quem foi que viveu, ou qual foi a última pessoa, e quando ela viveu, que conecta cada um de nós hoje? Próximo. Vou começar mostrando alguns estudos científicos que foram feitos há alguns anos. Próximo slide. Em 1987, um estudo feito por Kahn, um cientista, ele fez a seguinte declaração. Ele disse que o ancestral comum mais recente, que conecta todos os seres humanos,
aquela pessoa que é o tataravô de todo mundo aqui hoje, viveu entre 100 mil e 200 mil anos atrás. Essa era a previsão científica. E em 1987, essa era a opinião científica aceita. Todos os cientistas concordavam. Até que novos estudos foram feitos, próximo. E em 95, Dorrit, um outro cientista, publicou um novo artigo dizendo não era entre 100 e 200 mil, senão entre 27 mil e 270 mil anos. Ou seja, já alargou o negócio, mas também aproximou dos nossos dias. Próximo slide. Outros estudos foram feitos e esse outro cientista encontrou em 2001 que a pessoa que nos conecta a todos hoje, o nosso tataravô, viveu entre mais ou menos 35 mil anos atrás. O que você está percebendo aí com esses números? Está havendo uma redução, não é? Ou seja, o período de tempo entre o nosso tataravô e nós hoje está se encurtando. Ou seja, alguma coisa, os cientistas, à medida que a ciência se desenvolvendo, eles percebiam que não, olha, com todas as diferenças que nós temos hoje, só foram necessários 35 mil anos para que essas diferenças aparecessem. Nós não precisávamos de 100 mil anos. Próximo slide. E então, em 2004, foi publicado na revista Nature, um artigo super interessante, que é a opinião científica mais recente, que ele preveu que, na verdade, o nosso ancestral comum viveu entre 2.000 e 5.000 anos atrás, ou seja, uma média de 4 mil anos. Você conhece alguém que morou mais ou menos, viveu mais ou menos 4 mil anos atrás, que conecta todo mundo hoje em dia, que todos os povos da terra vêm da família dele? Já ouviu falar? Sim, um rapazinho chamado Noé. Os índios do Brasil não o chamam de Noé. Você sabe como é que os índios do Brasil o chamam? Tamandaré. É verdade. Quando os portugueses chegaram no Brasil, queriam evangelizar os índios do Brasil e começaram a falar da história de Noé, os índios corrigiram. Não, o nome dele é Tamandaré. É o nosso tataravô. Foi ele que construiu uma canoa gigante, salvou todos os bichos. E se você vai e fala com os esquimós, e você fala com qualquer outra civilização, você vai encontrar as mesmas histórias. Eu conheci um pregador da Romênia, que viajou para pregar para uma tribo na Indonésia, uma tribo isolada. E ele começou, primeiro, ajudando aquela tribo, resolvendo seus problemas básicos. Aquela tribo tinha um problema com falta de água. E aquele pregador, então, construiu uma canalização para trazer água da montanha até a tribo. Começou a fazer amizade e, então, conquistou a confiança daquela tribo. E as pessoas o aceitaram, ele aprendeu o idioma, começou a interagir com eles. E o líder da tribo, então, o levou um dia no meio da floresta, lá na Indonésia, e o coloca diante de uma pedra imensa. E o líder da tribo diz: está vendo essa pedra aqui? Essa pedra aqui foi o barco que o nosso tataravô construiu para salvar todos os animais. E aquele pastor adventista olhou para o líder da tribo e disse: ele também é o meu avô. E aí o líder da tribo disse: mas você é muito branco para ser neto dele. Mas aí é que está a questão. Todos nós estamos conectados e a ciência hoje está começando a perceber que não foram necessários 200 mil anos entre nós hoje e as pessoas daquela época. E isso me leva, próximo slide. Vocês conhecem isso, próximo, podem passar. Né? Em Gênesis 9 fala que da família de Noé todos os povos da terra surgiram. Então Noé nos conecta a todos aqui. E a partir daí, eu posso dizer para vocês o seguinte, próximo slide, próximo, em Atos 17, 26 diz que todos fomos feitos do mesmo sangue. E não há diferença entre judeu, grego, português, brasileiro, cabo-verdiano, angolano, porque todos nós viemos da mesma família. Tá certo? Isso é extremamente importante. A partir desse texto, você deveria criar o 11º mandamento. Sabe qual é o 11º mandamento? Próximo slide. Não seja racista.
Isso é extremamente importante. Eu vou te explicar por que isso é importante para a nossa igreja nos dias de hoje. Próximo. Durante o período nazista na Alemanha, entre 1933 e 1945, imagina só, 12 anos, foram somente 12 anos, para haver uma mudança brutal naquele país. A Alemanha é um país extremamente desenvolvido, de muitos intelectuais, tá certo? Você pode pegar toda a história da Alemanha e observar todos os intelectuais que nós tínhamos ali. De Gauss, Planck, Einstein, Beethoven, Bach, Brahms, Kant, Schiller, Goethe e tantos outros. E um país daquele nível conseguiu entrar num processo de degeneração tão grande, ao ponto de surgir o que nós chamamos de Ahnenpass. Era o passaporte do ancestral. Na Alemanha, naquela época, você tinha 2 passaportes. Você tinha o passaporte normal, que todos vocês têm para viajar, e havia o passaporte que provava que você não era descendente de judeus. E naquele passaporte estavam escritos os nomes dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós. E se num desses nomes aparecesse algum nomezinho judeu, você tinha problemas. E, obviamente, um dos primeiros problemas, as pessoas foram demitidas do seu trabalho. Elas perderam o posto de trabalho. Essa foi a razão pela qual Albert Einstein, ele entregou a cidadania dele alemã. Ele recusou a cidadania alemã, ele era alemão, havia estudado na Alemanha, e ele havia nascido e crescido na Alemanha, mas ele recusou a cidadania alemã. Sabe por quê? Porque ninguém na época, ninguém dos seus amigos cientistas se levantou para reclamar do que o partido nazista estava fazendo com os judeus. E Einstein, com seus tantos amigos ali, Max Planck e tantos outros, ele se sentiu tocado e triste com isso, como seus grandes amigos poderiam simplesmente ficarem quietos diante de tamanha barbaridade. As coisas foram piorando e vocês conhecem o que aconteceu na Alemanha. O que é importante você entender aqui é por que você está falando tudo isso. O Hitler, ele não surgiu com essa ideia do nada, essa ideia racista, essa ideia de eliminar as raças diferentes, ele não surgiu com essa ideia. Isso era uma ideia científica que existia na época, muito forte. Por isso, quando alguém falar para você, eu não acredito na Bíblia, eu só acredito no que a ciência diz, você tem que perguntar para esta pessoa, que ciência? A de ontem? A de hoje? Ou você vai esperar um desenvolvimento para crer na ciência de amanhã? Porque a ciência está constantemente mudando. E havia na época uma ciência muito famosa, uma área da ciência muito famosa, próximo slide, chamava-se eugenics ou eugenia. Era a ciência que pregava que certas raças eram superiores a outras. E até tem gente até hoje que pensa assim, né? Que ele é mais inteligente porque é de uma determinada raça ou nasceu em determinado país. Eu fiz essa apresentação uma vez na Suécia, e eu falei para o pessoal na Suécia, escutem bem, quando os europeus brancos moravam em cavernas, os africanos estavam construindo as pirâmides do Egito. Tá ok? Então, não pense, você não pode em nenhum momento achar porque você tem uma cor diferente da pele, ou cabelo diferente, ou formato do nariz, ou formato do olho, que você é mais inteligente do que outra pessoa. Ah, mas os países africanos seguem outras religiões que não é cristã. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro país do mundo a oficialmente se tornar cristão foi a Etiópia. Então, nós precisamos parar, e isso não pode acontecer dentro da igreja, porque o mais incrível é que isso daqui era uma teoria científica, e as pessoas acreditavam. E aí surgiram os movimentos de eugenia ou darwinismo social. Eles acreditavam, com base na teoria da evolução, na sobrevivência do mais adaptado, do mais forte. Então, começaram a pregar, vamos eliminar os mais fracos para que eles não atrapalhem o desenvolvimento da nossa natureza. E o Hitler, ele pensava que
esterilizando as pessoas de raças inferiores, como ele acreditava, ele estava ajudando a natureza. Então esses nazistas, eles realmente acreditavam que estavam fazendo um favor para a humanidade em eliminar negros, em eliminar ciganos, em eliminar judeus, porque a ciência na época dizia que eles eram superiores. Mas não foram os nazistas que inventaram isso. Essa ciência, eu vou lhe mostrar um slide agora, próximo slide. O primeiro congresso internacional de eugenia aconteceu em Londres. E olha a turma que participou do congresso. Você tem ali Leonard Darwin, que era o filho de Charles Darwin. Ele era um dos líderes desse movimento na Inglaterra. Nós temos Winston Churchill participando lá do congresso também, apoiando políticas para eliminar os menos desenvolvidos da sociedade. E você tem outras pessoas muito famosas, como Auguste Forel, da Suíça, Alexandre Graham Bell, o inventor do telefone, e muitas outras pessoas. Chegou um momento em que os países começaram a esterilizar as pessoas. Sabe o que é esterilizar mesmo? Levava o indivíduo para um hospital e o esterilizava para que ele não pudesse mais ter filhos. E isso foi feito com judeus, foi feito com negros e com várias outras raças. E o incrível é que a sociedade ficou calada, achando que era normal. E agora, nós, adventistas, nós temos que acordar. Porque nós, e eu digo nós porque, assim como eu sou todo orgulhoso quando eu vejo a igreja adventista fazendo algum trabalho bonito. Eu digo para todo mundo, aí, ó, a minha igreja. Não é assim que a gente faz, né? A gente olha lá o estudo que foi mostrado na revista National Geographic, Adventistas Vivendo Mais. Aí a gente sai todo orgulhoso, né? Olha aí, ó, é a minha turma. Se a gente colhe os louros, se a gente colhe as glórias, temos que também estar juntos na hora da vergonha. Então a nossa igreja não fez nada para parar o crescimento do nazismo. A nossa igreja não fez nada. Na Alemanha, na época do nazismo, estava escrito nas portas das igrejas, proibida a entrada de judeu. E nas igrejas adventistas também. Agora imagina o paradoxo, e agora eu quero que vocês vão aprender uma palavra em alemão hoje aqui. Vocês já aprenderam Ahnenpass, né, o passaporte de ancestralidade. Agora vocês vão aprender outra palavra em alemão. Zeitgeist. A palavra Zeit significa tempo, época, momento, e Geist é o espírito. Então os alemães têm uma expressão chamada Zeitgeist, ou o espírito da época. Todo mundo acreditava nisso, então era o correto. E aí nós, adventistas, proibimos também a entrada de judeus na igreja. Agora imagina o paradoxo. O que é que o Zeitgeist, o que é que o espírito da época pode fazer? Olha o absurdo. Está escrito na igreja, é proibido a entrada de judeus. Se Jesus viesse visitar a igreja adventista naquele dia, ele não poderia entrar, porque ele era judeu. E aí você passa a semana inteira, todas as igrejas, tanto adventistas quanto as que guardam o domingo, todas as igrejas passavam a semana odiando os judeus. E no sábado, no domingo, iam adorar um judeu. O espírito da época cega as pessoas. E isso, quando era apoiado pela ciência, era pior ainda. Os Estados Unidos, próximo slide. Os Estados Unidos escreveu uma lei chamada para preservar a integridade racial. E os Estados Unidos proibiram o casamento entre brancos e negros. E isso foi proibido até recentemente na África do Sul também. E sabe o que é interessante? Próximo slide. Joseph DeJarnette foi um médico americano. Ele era um grande promotor da eugenia, promotor da esterilização dos menos desenvolvidos. E ele disse algo, olha o que ele escreveu. Próximo slide. Próximo slide. Quando os nazistas começaram a esterilizar as pessoas na Alemanha, os Estados Unidos tinham esterilizado 60 mil pessoas. Os Estados Unidos tinham esterilizado 60 mil pessoas nos Estados Unidos. Os alemães começaram com a máquina de esterilização, esterilizando todas as pessoas que não eram adaptadas. O cara tinha um problema na orelha. Isso aí não é muito perfeito, não. Vai esterilizar. Ainda bem que eu tenho um problema nas duas. Eu escapava porque eu era mais simétrico. Agora, olha. Ele disse
os nazistas ou os alemães estão ganhando de nós no nosso próprio jogo. Você sabe qual foi o país que começou a esterilizar as pessoas? Os Estados Unidos. Os alemães viram o exemplo, acharam bonito e vamos fazer. E começaram a esterilizar as pessoas também. Os americanos esterilizaram 60 mil, os alemães esterilizaram 600 mil pessoas. E o segundo país da Europa para mais esterilizar pessoas foi a Suécia. E a lei de esterilização na Suécia só foi anulada em 2008, eu acho. Até 2008, o governo sueco tinha por direito esterilizar quem eles quisessem. E nós ficamos abismados com isso, achando que isso é coisa do passado, mas pode acontecer a qualquer momento. Se você não se cuidar, a nossa igreja pode cair novamente no Zeitgeist. Qualquer momento, quando a gente começa a falar mais... Exemplo mais recente, 1994. Eu estive em Ruanda no ano passado. Em Ruanda, vocês sabem que em 94 nós tivemos o genocídio de Ruanda. Tutsis e Hutus. Os Hutus começaram a matar os Tutsis. Se você for lá, você não vê diferença nenhuma entre Tutsi e Hutu. Tá certo? Mas alguém veio com a ideia, e eu não vou explicar aqui todos os detalhes disso, mas os Hutus começaram a achar que eram melhores do que os Tutsis, e esses Tutsis são baratas, começaram a chamar uns outros de baratas, começaram a denegrir o ser humano, e à medida que você começa a chamar o outro de barata, então eu não me sinto tão mal em matar uma barata. E é assim que funciona na nossa mente. Você começa a achar que o outro ser humano não tem valor, e você começa a reduzir o valor dele, desumanizar a pessoa. E chega um momento que você não se sente mal em matar. E em abril de 1994, as pessoas saíram na rua matando umas às outras, 800 mil pessoas foram assassinadas. Dentro das igrejas. Sabe qual foi o único grupo religioso que não matou ninguém? Os muçulmanos. Para a nossa vergonha. Os muçulmanos foram os únicos que não mataram ninguém. Dentro da igreja adventista aconteceram assassinatos. Pastor adventista que matou outro pastor adventista. Lembre-se, se nós escolhemos as glórias, temos que estar juntos na vergonha. Nós temos que pedir desculpas, assim como a igreja da Alemanha e a igreja da Áustria, em 2006, se não me engano, oficialmente pediu desculpas, porque na época do nazismo ficou calada. E nós precisamos também aceitar que nós erramos. E acordar, e abrir os olhos, para não errarmos de novo. Porque o Zeitgeist, o espírito da época, pode nos levar a fazer loucuras. E sem a gente perceber, porque quando todo mundo começa a fazer... O grande desafio do cristianismo, minha gente, o grande desafio do cristianismo é vencer a cultura local. É vencer o Zeitgeist, é vencer o espírito da época e seguir o que a Bíblia diz. E eu me preocupo. Eu me preocupo quando eu vejo, por exemplo, a situação no Brasil agora. Com toda essa loucura que é a política do Brasil. Você pode apoiar o candidato que você quiser. Mas eu sinto saudades da época que a minha igreja, os grandes heróis da minha igreja, não carregavam armas. Eu tenho saudades da época em que a minha igreja era orgulhosa de dizer Desmond Doss foi para a Segunda Guerra Mundial e não carregou um revólver. Hassel, de Frankfurt, foi para a Segunda Guerra Mundial, no meio do exército nazista, fez uma arma de pau, pegou um pedaço de madeira, fez um revólver de madeira. E com a palavra, ele consegue convencer um general de que o nazismo nunca iria vencer a Segunda Guerra. E eu me preocupo quando a nossa igreja começa a achar que é normal aquela ideia de matar pessoas, carregar armas. Nós devemos nos preocupar com isso. Quem aqui já deu estudos bíblicos em prisão? Queria ver a mão aqui de quem já deu estudo bíblico em prisão. Amém. 1, 2, 3, 4, 5. Eu passei 1 ano da minha vida, todas as quartas-feiras, indo a uma cadeia, dando estudos bíblicos. Então não venha dizer para mim que bandido bom é bandido morto. A nossa igreja não pode ter esse tipo de atitude. Nós devemos ter muito cuidado. Porque eu não quero que a gente caia no mesmo erro que um dia os alemães, os adventistas da Alemanha caíram, os adventistas da Áustria caíram, os adventistas dos Estados Unidos caíram. Nós devemos acordar para isso. Vocês sabem o problema do racismo lá nos Estados Unidos. Vocês sabem que até hoje nos Estados Unidos nós temos igrejas só de negros e temos igrejas de brancos.
Isso acontece dentro da igreja adventista. Eu já preguei em igreja de negros, certo? Muito mais animada, por sinal. Eu lembro de um rapaz da Noruega, foi pregar numa igreja de negros nos Estados Unidos, aí começou a pregar naquele estilo europeu, né? De repente um irmão se levanta. Abençoa, Senhor, para esse homem pregar. E então eu te digo algo. Uma vez, um quarteto de negros, lá nos Estados Unidos, um quarteto dentro da nossa igreja. Nós nos orgulhamos e colhemos as glórias juntos. Vamos colher as vergonhas juntos também e resolver e ajudar a nossa igreja a crescer. Esse quarteto de negros entra dentro da igreja de brancos. Eles haviam sido convidados para pregar numa igreja de brancos nos Estados Unidos. Quando o quarteto de negros entra, um diácono se levanta e começa a empurrar os homens para fora. Olha a recepção dentro da igreja adventista. Igreja boa. Você voltava, irmã? E os 4 irmãos disseram, não, nós fomos convidados para cantar. E o diácono não, vocês não devem ficar aqui. E enquanto empurrava os 4 adventistas negros de dentro da igreja, a esposa do pastor olha para os 4 homens e diz, nós vos amamos, só não queremos sentar perto de vocês. Triste, né? Tem muita coisa para ser melhorada dentro da nossa igreja. Mas essa é uma igreja tremenda, viu? Essa é uma igreja maravilhosa, com todos os seus defeitos. Porque eu te digo algo, Lutero não era melhor não, viu? Lutero era racista. Mas Deus teve misericórdia dele. Muita gente diz assim, irmão Rivelino, eu sou grosseiro, é porque eu sou igual ao Lutero. Eu disse, meu irmão, é o seguinte, Deus usou Lutero apesar dos defeitos dele. Ele não vai te escolher porque você tem os mesmos defeitos de Lutero, não. Se você tiver as mesmas qualidades, Deus te escolhe. Tá certo? Mas você não vai se apoiar nos mesmos defeitos. Então nós precisamos ter esse cuidado para acordar como igreja. Será que eu estou permitindo que o espírito da época me leve a fazer coisas assim? E eu te digo mais. Há 20 anos atrás, no Brasil, você não tinha condições de ver um pastor indo na televisão, nas redes sociais, apoiando pena de morte. Mas por que hoje você vê? Porque o espírito da época permite isso. As pessoas no Brasil estão cansadas da violência e começam a achar, vamos botar pena de morte mesmo, manda matar. Porque nós estamos acostumados agora e nós devemos nos preocupar, porque a nossa função como igreja é salvar. Essa é a nossa função. É pegar o drogado, é pegar o viciado, é pegar o destruído para transformar a vida dele. Essa é a minha função, eu fui chamado para isso. O pastor Abraão está aqui hoje, o pastor da minha igreja lá em Darmstadt. E um dia a nossa igreja em Darmstadt fez um tremendo trabalho. Nós conhecemos um jovem. Na verdade foi assim. Eu recebo um telefonema do pastor da igreja de Colônia. O pastor da igreja de Colônia me liga e diz, Rivelino, tem um jovem perdido em Frankfurt. Você pode buscar esse jovem? E eu disse, o que foi? Não, ele me ligou aqui, está perdido lá. E eu fui buscar esse jovem em Frankfurt. E aí o jovem contou a história dele. Ele havia sido adventista quando era criança. Havia saído da igreja e tornado-se homossexual. E agora estava morando na Itália e repentinamente recebeu um telefonema de uma pessoa que ele não conhecia. Ele havia perdido o emprego na Itália, recebe um telefonema e diz, olá, eu ouvi falar de você, que você é brasileiro, mora aí na Itália, você não quer vir trabalhar no meu restaurante na Alemanha? E era um brasileiro que ligava para ele. E ele disse, sim, vou, com o maior prazer. Então venha, pula no avião e venha. E ele chega, quando ele chega em Frankfurt, não era restaurante. Era uma rede de prostituição masculina. E ele virou um prostituto. Então ele chega e na primeira noite ele é estuprado por 2 homens. E ele era colocado lá num quartinho, numa vitrine,
onde os homens passavam, tipo aquelas prostitutas em Amsterdã. Você também tinha num porão, né, num basement, num keller, lá embaixo, salas, como se fossem vitrines, com jovens estrangeiros lá, só de cuecas. E os clientes passavam e diziam, eu quero isso daqui, eu quero isso daqui. E aquele jovem brasileiro conseguiu fugir daquilo, foi para o meio da cidade, não falava alemão, não falava inglês, pega o celular, vai a um policial e escreve para o policial ler com o Google Translator. O policial lê, olha para ele e diz, sinto muito, mas nem homossexualismo, nem prostituição são problemas na Alemanha. Prostituição, por sinal, é uma profissão na Alemanha. Né? E aquele jovem desesperado, a única coisa que ele conseguiu se lembrar foi Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele não sabia escrever em inglês, não sabia falar em alemão, escreveu em português, encontrou o telefone do pastor da igreja de Colônia. O pastor liga para mim, eu vou ir a Frankfurt, peguei o rapaz, levei lá para casa, ele passou uns dias na casa da Sandra, passou uns dias nas casas de outros irmãos da igreja, fez amizade e começou a voltar para Cristo. E ele me disse algo, ele disse, Rivelino, eu não entrei no mundo do homossexualismo porque eu queria. Eu fui jogado ali dentro. Eu fui estuprado quando eu tinha 3 anos de idade. Quando eu tinha 12 anos, o meu primo mais velho começou a abusar de mim. Então eu entrei nesse mundo, eu fui jogado dentro desse mundo. E é difícil para mim. O que você vai dizer para esse jovem? Pecador, vai queimar no inferno. Não, você vai dizer o seguinte, meu irmão, nós estamos aqui para lutarmos juntos, tá certo? Seja lá qual for o seu problema, eu estou aqui para orar contigo. E aquele jovem encontrou amor dentro daquela igreja. Nós precisávamos, e aí estou contando essa história toda para dizer algo que o pastor Abraão me ensinou. Eu, o pastor Abraão e esse jovem fomos a Frankfurt para tentar recuperar a mala dele. E nós fomos lá nesse local. Era uma organização criminosa, comandada por um brasileiro casado com um alemão, e eles recrutam jovens estrangeiros que não falam nem idioma nenhum e ficam lá perdidos, estão pobres, e cria-se uma rede terrível, e nós precisávamos entrar ali. Então eu disse para aquele jovem, olha, você sobe, abre a porta, pega a tua mala. Se daqui a 5 minutos você não descer, eu e o pastor Abraão, a gente vai entrar quebrando tudo. Eu e Abraão, eu sou desse tamanho, o Abraão ainda é desse tamanho. Aí o pastor Abraão olha para mim e me deu a maior lição dos últimos anos. Ele disse, e nós vamos fazer o quê? Rivelino, nós somos cristãos, nós não somos soldados. Olha que lição. Você foi chamado, meu irmão, para ser soldado de Cristo. Soldado de Cristo não anda aí com revólver, não. E para encerrar, eu vou contar a história pela qual, ainda tenho 9 minutos, olha só que milagre, estou terminando antes do tempo. Eu vou contar agora a história pela qual eu decidi repetir essa apresentação. E se a gente tiver à tarde tempo, a gente faz outra apresentação sobre ciência e religião. Eu já tive o privilégio de pregar em vários lugares do mundo. Já preguei em presídios, já preguei para milionários, eu já dei estudos bíblicos para milionários no Canadá, já dei estudo bíblico para pessoas muito pobres, já estudei a Bíblia com santos, já dei estudos bíblicos num prostíbulo, conhecido cabaré, já ouviram essa palavra? Pois é, lá no Nordeste chamava assim, aquele negócio mesmo terrível, já dei estudos bíblicos ali. Então eu já tive o privilégio de dar estudos bíblicos para muito tipo de gente. Já preguei na Europa, já preguei na África, já preguei em vários lugares do mundo. Mas esses dias, na minha igreja lá em Darmstadt, já há alguns anos, isso foi há 2 anos, eu estou me preparando para pregar, de repente entra um alemão para assistir o sermão. E na nossa igreja de língua portuguesa em Darmstadt, nós traduzimos tudo para alemão. E de repente entra esse alemão dentro da igreja, ele era desse tamanho, cheio de tatuagem. Certo? Daqui até em todo canto tinha tatuagem.
E a gente do Brasil, a gente já tem um pouco de medo, né? De tatuagem, a gente já fica... Assim como a gente tem medo também de carro da polícia, né? Sábado passado teve um batismo na minha igreja, de um jovem. E quando eu estou chegando na igreja, o carro da polícia, na entrada da igreja, ó. Aí eu já entro assim, né? Quando eu olho, todos os irmãos latinos do mesmo jeito. Todo mundo com medo, mas desde que a policial era amiga do rapaz que ia se batizar e foi lá dar os parabéns. Olha só. Quando eu olho, está esse alemão cheio de tatuagens na minha frente para assistir o meu sermão. E pelas tatuagens eu consegui reconhecer de que tipo de grupo, a que tipo de grupo ele pertencia. Vocês já ouviram falar no número 88? O que é que isso significa? 88. Não? Qual é a 8ª letra do alfabeto? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H. Se você tem 88, você tem HH. O que significa? Num contexto alemão, High, não precisa dizer, mas já entenderam. O cara era um neonazista. Então, de repente, eu estou lá prestes a pregar e tem um neonazista na minha igreja olhando para mim. Eu com esse meu rostinho de príncipe da Suécia. Esse cara, será que ele vai perceber que eu sou sueco? E eu fiquei com medo. Eu disse, e agora? O que é que eu faço? Pô, tem um neonazista dentro da minha igreja. Aqui não tem nenhum ariano, não. Só tem vegetariano. Mas não tinha... Aí eu vejo o neonazista na frente da minha igreja, dentro da minha igreja, olhando para mim. Eu termino o sermão e no final vou conversar com o neonazista. Começamos a conversar. Pô, que história tremenda. Eu queria compartilhar essa história contigo para encerrar essa apresentação, para que você perceba, nós pertencemos a uma mesma família. E que você saia daqui com o desejo de amar o teu irmão. Comecei a conversar com ele e ele me explicou que agora ele é adventista do 7º dia. E ele começou a explicar a vida dele. Olha só, rapaz, eu nasci num lar cristão, mas aqueles cristãos, sabe o que é um crente mal passado? Você sabe o que é crente mal passado? Aquele crente que começou a se converter, mas não converteu completamente. Aquele irmão que na igreja é todo santo e em casa é só pancada. Sabe aquele irmãozinho, vamos começar o sábado. E o filho não chega na hora. O sábado é para começar às 6h04, o menino não sentou, já sai, bate em todo mundo dentro de casa. Aí começa, horas benditas, santas. Já viram esse tipo de crente? Pois é, só o que tem por aí. Era do mesmo jeito na casa desse irmãozinho. Ele então decide sair de casa, não aguenta mais o sofrimento. Sai de casa. Se você não encontra amor lá fora, dentro da igreja, se você não encontra amor dentro da tua família, você vai encontrar lá fora. Vai ter um grupo que vai te acolher. E foram os neonazistas que o acolheram. E ele cresce dentro do mundo neonazista, ele cresce ali, fica famoso e se torna líder de uma célula neonazista na Alemanha. E um dia, numa festa, acontece uma briga, a polícia entra e ele espanca um policial. É preso por causa disso, vai ser julgado. E no meio desse processo, ele conhece um adventista do 7º dia. O adventista do 7º dia o convida para ir à igreja. E ele diz, para que eu estou fazendo na igreja adventista? Mas no final ele concorda com uma condição. Se o adventista fosse assistir um encontro dos neonazistas. Aí o adventista disse, eu vou, não tem problema, se você visitar a minha igreja. E aquele neonazista entrou na igreja adventista. E ele me contou que quando entrou dentro da igreja adventista e viu o pessoal, bom dia, feliz sábado, irmão querido, santo do Senhor, olha, bendito, abençoado. E aí o cara, mas que povo doido é esse? Pô, isso me lembra uma vez quando eu estava solteiro, lá na Alemanha, aí uma jovem que trabalhava comigo dizia, você sabe por que você não arranja namorada? Você não bebe, não fuma, não vai para a festa, e todo sábado está numa igreja de doido. Aí eu pensei assim, ainda bem que é por isso, eu pensei que eu não arranjava porque eu era feio, mas se for por isso, tá bom. E aí, esse cara olha para aqueles adventistas, todo mundo santo, todo mundo simpático, e ele disse, eu tive uma ideia, na hora do meu julgamento eu vou dizer que sou adventista do 7º dia, para o juiz reduzir a minha pena. E ele começa a frequentar a igreja adventista, todo sábado estava lá, igreja adventista, feliz sábado, irmão, lição da escola sabatina, já fazia comentário da irmã White, entendendo? Já estava todo empolgado. No dia do julgamento, metade da igreja adventista vai para o julgamento assistir, lá apoiando. Viu aí? Igreja que apoia, igreja que está do lado do cara. E ele fingiu, irmãos. Ele fingiu o tempo todo. Aí fingiu, mentiroso. Tem muita gente aqui fingindo que é crente também.
Viu? Mas olha, ele ia fingindo que era adventista, chega na hora do julgamento, olha que incrível. Ele se levanta, olha no juiz e diz: juiz, eu mudei a minha vida, eu agora sou um adventista do 7º dia. E eu te digo algo, isso aqui dentro de um contexto alemão é muito forte, porque qual é a chance que um juiz vai saber o que é adventista do 7º dia? Nós só temos 30 mil adventistas na Alemanha, numa população de 80 milhões. E aquele cara se levanta todo orgulhoso e diz: eu sou adventista do 7º dia, juiz, eu mudei de vida. E o juiz olha para ele nos olhos e diz: por causa da tua decisão, você está livre de toda a pena. E naquele momento ele me conta que ele pensava que ia receber talvez uma pena de 6 meses de cadeia, ou talvez fosse pagar uma multa. Mas quando ele escutou: você está livre de tudo, ele disse: Rivelino, eu entreguei a minha vida a Jesus no tribunal, não foi na igreja, não. Vocês já escutaram aquela palavra que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e que se confessarem com os teus lábios, serás salvo? Aquele jovem viu o que acontece com uma pessoa que diz: eu aceito Jesus na minha vida. Aquele cara foi livre e liberto. E se você fizer isso, você vai se livrar de todo preconceito, de toda coisa que te separa do teu irmão. Que Deus te abençoe. Amém.